Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 68 e também em Romanos, capítulo 11. No Salmo 68, versículo 18, lemos assim: Tu subiste ao alto, falando de Cristo, levaste cativo o cativeiro, aqueles santos do passado, né? Recebestes dons para os homens, olha bem, e até para os rebeldes, para que o nome do Senhor Deus habitasse entre eles. Então, repetindo: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Quer dizer, não é só o fiel, o rebelde também recebe. Por isso é que a Bíblia nos diz, em Romanos, capítulo 11, verso 29, temos estas escrituras. Porque os dons e a vocação de Deus, vocação é chamada, né? São sem arrependimento. Há pessoas que já nascem com esses dons. E há outros que recebem estes dons na sua vida mais tarde. Por isso que a diferença entre o profeta, porque ele é uma pessoa que é um profeta por nascimento, como Jeremias. Te escolhi desde o ventre da tua mãe, te dei por profeta. É diferente um profeta de nascimento com aquele que exerce um dom de profecia. Está bem? Pai, faça com que sejamos abençoados, tenhamos uma compreensão correta. Eu lembro que o Senhor disse que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tire todo aquele ensino, aquela coisa errada. Santifica-nos, Senhor, a nossa fé, nos dando o ensino do Senhor e tirando, Senhor, essas tradições, essas coisas humanas de nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Eu tenho que ser breve, né? E eu quero dar o título Dons e Vocação. Vocês vão ver até a mensagem que o irmão Brana pregou sobre isto. Uma certa vez, em Goiânia, quando estávamos ali, e até traduzimos o irmão Oscar Galdona, da Venezuela, um veterano, um dos primeiros que recebeu a mensagem aqui, em nosso continente latino, né? Foi um grande pioneiro e colocou a mensagem por todas as partes, nos países de fala espanhola. E ele foi nos visitar. E eu lembro que ele nos contou uma experiência, que uma certa vez houve um pregador, um irmão jovem, que tinha um dom tão fantástico que veio no país dele. E esse jovem, esse irmão, recebeu apoio de igrejas, inclusive ele apoiou esse trabalho, aonde paralíticos saltavam, aonde acontecia na hora aquelas maravilhas. Entende? Maravilhas.
Inclusive, o dom de maravilha é diferente do dom de cura, mas tanto um quanto o outro são bons. A cura, às vezes, leva um tempo. Não é uma coisa que acontece na hora. Enquanto a maravilha, vamos dizer, a pessoa está com o braço ressequido e aquele braço se estende e se enche na hora. Então, e o irmão tinha um dom de maravilha. E sobre o púlpito dele estava escrito: ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que o Nicodemos falou para Jesus, né? Esse era o top, é o título das campanhas dele. E milhares de pessoas querem ver maravilhas. Os dons, eles são encantadores. Nos faz ficar em expectativa, não é? E tudo transcorreu bem, mas quando um certo dia o jovem não saía do hotel. E quando entraram dentro do quarto dele, ali no hotel, haviam as seringas ali e drogas. O jovem tomou uma dose. Como que diz? Uma dose... Orvedose, quer dizer. E morreu. Em outras palavras, ele não era nada mais, nada menos do que um viciado. E, contudo, os dons operavam. Os dons operavam. E a razão de eu tomar esse tema hoje é para que vocês amadureçam nesta área. Porque eu também já passei por isso, quando jovem, no meio dos pentecostais, eu pensava que homens que eram usados, tinham revelações, vi pessoas sair caminhando, chegar numa cama, sair andando, entende? Via muitas coisas acontecendo, profecias, línguas e coisa que realmente estava ali acontecendo. Eu pensava comigo, uma pessoa que tem um dom desse, ela nem tem que recorrer à Bíblia, ela está acima da Bíblia. Quer dizer, ela tem uma intimidade tão grande com Deus que Deus faz isso com ela, através dela, que ela nem precisa consultar nada. E eu estava enganado, como quem pensar assim também está enganado. Porque os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Não precisa se converter, não precisa se arrepender. E nem precisa fazer o certo para ter os dons. Por isso que na nossa leitura, Salmo 68, 18, tu subiste ao alto, levaste o cativeiro e deste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o nome do Senhor, seu Deus, habitasse entre eles. Isto quer dizer que Deus opera através dos dons. É Deus. Mas nós devemos saber que nem todos a quem Deus usa como instrumento, eles estão bem com Deus. São pessoas perdidas. Que segundo Mateus 7, 22, naquele dia muitos me dirão, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos prodígios, fizemos maravilhas, comemos e bebemos na tua presença, quer dizer, tivemos culto estupendos com a tua presença. E Jesus disse, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
porque em verdade vos digo, nunca vos conheci. Iniquidade é um pecado consciente. Qualquer que conhece as Escrituras sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo aquele ímpio ali, ele sabe o que ele está, quando ele faz as coisas certas e sabe quando estão erradas. Eu já vi ímpio dizer você não é crente, você não pode fazer isso. Quer dizer, eu posso porque não sou, mas você não pode. Quanto mais quem conhece as Escrituras comete iniquidade. Não é um pecado, é iniquidade, que é um pecado consciente. Então você pergunta, irmão, o que é que Jesus conhece, afinal de contas? Ele reconhece isso aqui, ó. Não é porque pertence a uma religião, porque Deus opera milagres, ou operou, não interessa saber o que foi, quem foi. Há homens que têm tudo isto. Tem 2, 3 mulheres, vive com um rosário de prostituição, e contudo acontece. Por quê? Deus dá até para rebeldes. Mas não quer dizer que nós devamos ser marcados com a marca da desconfiança, entende? Para com qualquer um. Não, existe os verdadeiros, genuínos, e existe o outro lado, a banda podre. Em todos os segmentos, sempre você vai encontrar os dois lados. Quando eu conheci a pregação do profeta, os ungidos dos últimos dias, irmãos, eu fui ajudado. Isso me libertou das minhas cargas erradas de tradições e diz que termina virando doutrina no meio do povo. Quando o profeta diz o falso, ele é usado pelo próprio Espírito Santo. Não é só verdadeiro. O falso, ele é usado. E vamos na Bíblia, você vê Balaão, que era um profeta, ele era um profeta, mas não quer dizer que sendo profeta é verdadeiro. Ele era um profeta, mas tinha semente errada. O que foi que ele terminou? Ele foi chamado para amaldiçoar Israel. Israel passou um perigo danado. Deus teve que trocar as palavras de Balaão. Porque um profeta de nascimento, quando ele diz uma coisa, aquilo acontece. Deus teve que trocar. E ele abria a boca para amaldiçoar Israel, Deus abençoava. O rei Balaque fez: eu te chamei para você amaldiçoar e você abençoa eles. Veja vocês. Balaão ensinou como Balaque poderia encontrar uma maneira de vencer Israel. Se unisse, entende? Fizesse suas festas, somos crentes, porque Balaque, os Moabitas, eram descendentes de Ló, né? Creio que é de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, ele sabia como adorar a Deus, sabia fazer os sacrifícios, sabia orar, e ali então ensinou a prostituir. Chamou as meninas lindas das denominações, a coisa ali, da acolá, entende? E somos irmãos, e Deus, por causa disto, sua ira se acendeu contra Israel, e em um dia 24.000 morreram, foram mortos pela praga. E a doutrina de Balaão é citada, mesmo 1000 e tantos anos mais tarde, no livro de Apocalipse. Essa doutrina da mistura, é a doutrina, não é o dom. Ali já é o ensino, doutrina é o ensino. Vamos rapidamente. Então você vai encontrar que Balaão não era Moisés, que era da semente certa. E ele trouxe uma das mais lindas profecias
que nós encontramos na Bíblia. Creio ali em Números 22, 23, 24, você vê o caso. Mas Balaão estava sob a vontade permissiva de Deus, não a vontade perfeita. Você vai encontrar também no Evangelho, creio, Mateus, Caifás dizendo o tipo de morte, que um deveria morrer pela nação e não a nação sofrer. E a Bíblia diz que ele profetizou porque ele era o príncipe, era o sacerdote, estava no lugar. Entende? Mas nunca a Bíblia diz que Balaão ou que Caifás era cheio do Espírito Santo, como o velhinho Simeão e a doce profetisa Ana. Mas, contudo, ele profetizou o tipo de morte que Jesus teria que ter. Entende? Então, veja bom. Não é por um homem manifestar qualquer dom de Deus, o dom genuíno, não estou falando de coisa... Isso não faz daquele homem ser um verdadeiro. Você vai dizer, o que eu devo olhar? Jesus disse, pelo fruto se conhece. Olha o dia a dia dele, olha a vida dele, olha o ensino dele. Pelos frutos, Jesus diz que vai se conhecer a árvore. É pelos frutos. Olha que os frutos é a vida pessoal, é o testemunho. Então, se a vida daquela pessoa não condiz com as Escrituras, se ela mente, passa perna nos outros, se engana e vive dando golpes ou isso, irmãos, você tem que ser maduro, dar graças a Deus pelo dom que há naquela pessoa. Porque o dom não foi dado para ela, foi dado para o povo. Você dê graças a Deus pelo dom. É como disse Spurgeon. Ele diz, você encontra pregadores que quando estão em cima do púlpito, dá vontade que eles nunca saiam de lá. Pregam que é uma maravilha. Mas quando eles estão fora do púlpito, dá vontade que eles nunca subam em um púlpito. Quer dizer, a vida deles não condiz. A vida deles não condiz. Então, irmãos, os dons, eles, como eu disse, eles encantam, são maravilhosos, nos alegra, estimula nossa fé, mostra que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. E pelas Escrituras nós encontramos que existem 9 dons. Se você for um pouco mais longe na Bíblia, você vai encontrar até uns mais. E há diversidade de dons, 1 Coríntios 12. Mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, quer dizer, de ministrar a palavra. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, todos são membros e Deus é que opera. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora vai começar a falar quais são os 9 dons. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas.
e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E como eu disse, se você olhar a Bíblia, você vai encontrar mais alguns dons. Por exemplo, ali em Romanos 12. Olha, você sabia que exortar é até um dom? Parece que aquele irmão só carrega chicote. Olha bem, então deixa eu ler, a partir do verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. É o mesmo que falava em Coríntios. Mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Olha, tudo é dom. Ou que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, quer dizer, irmãozinho bom reparte, socorre A, B ou C, né? É um dom. Faça-o com liberalidade. E o que preside, que está administrando o povo, né, o pastor, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Tudo isso também são dons, não é certo? Agora, existe uma diferença entre dom e dons. Vocês sabem disso. Dom, letra maiúscula, é Cristo. Dons é tudo isso que já lemos em Coríntios, como em Romanos. São dons. Está no plural. E a palavra dom significa o quê? Presente. Significa um presente. Então, irmãos, vocês vejam Jesus dizendo para a samaritana: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Você lhe daria água e eu te daria água da vida, que não terias necessidade de vir aqui. Então, o dom é Cristo. E os dons são dons. Agora, quando Deus começou a derramar do seu Espírito entre os pentecostais, entende? No início do século passado, antes um pouquinho, terminou que a experiência criou uma doutrina que prova que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela fala línguas. Uma pessoa pode ter o batismo do Espírito Santo falando línguas ou não. Como pode uma pessoa se línguas estranhas? É a prova, é a evidência. E hoje, para vocês saberem, existe até aulas, classes, ensino como falar língua estranha. Que tal? O que eu já disse aleluia na minha vida para falar línguas, olha, aleluia, 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 e mais, aleluia, olha. A gente já passou por tantos hábitos. Entende? Agora que vocês, a maioria aqui, não sabe o que é essas coisas. Mas eu vim já de um meio assim. Então, amados, como pode uma pessoa ter qualquer outro dom? Se língua estranha serve para provar que é evidência de ter o Espírito Santo, qualquer outro dom também pode ser uma prova cabal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo.
línguas é um dom. Agora, o batismo do Espírito Santo é o próprio doador, é Cristo em você. Aí está a diferença. Entende? Se eu digo, olha, irmão, o que eu tenho aqui? Acho que não tem nada, né? Se eu dou, nem relógio não tem, nem celular, mas tem um copo d'água. Se eu disser para você, você aceita isso aqui? Eu te dou isso aqui de presente, o copo com água e tudo. Você pode dizer, ganhei um dom do irmão Febrônio. Mas você não ganhou a mim, você ganhou um presente meu. Assim, há muitas pessoas que têm os presentes de Deus, mas não quer dizer que tem Deus com ela. Que ela pertence a Deus. Então, esse é o cuidado, porque eu vejo, às vezes, tanta imaturidade, e eu fico preocupado e pensando, se qualquer hora levanta alguém com dom de maravilhas, dom de cura, porque é o que mais se destaca, são os dons de cura, dom de maravilha. Pode ver que é os mais buscados no meio dos pentecostais, valorizado e visto, porque os pregadores oram tanto e querem, buscam e querem ser um instrumento nessa área, porque isso faz ele ficar em evidência. Não é assim? Faz ele ficar em evidência. E quantas denominações foram criadas em cima só da cura divina? Não sabe pregar outra coisa. Se tem, diz, irmão, fala uma coisa diferente hoje. Não sabe. Nós não podemos pregar um evangelho completo se excluirmos a cura. Mas cura divina não é todo o evangelho também. Está bem? Então, por que é visado esses dons? Porque eles lhe dão destaque, em primeiro lugar. Eles vão atrair multidões. E multidões significa recursos, popularidade também, poder, tendo dinheiro, o que seja. Mostra que foi uma pessoa bem-sucedida, porque tem gente. Tem milhares de pessoas. Não significa, de ter milhares de pessoas, significa que é bem-sucedido aos olhos de Deus. Entende? A Micaías, quem olhasse ele, não era bem-sucedido. Mas quem olhasse para Zedequias, ali entre os 400 profetas na frente do rei, esse sim é bem-sucedido. Então, se uma pessoa, às vezes, como eu disse, eu me preocupo assim, se uma pessoa tem entre nós uma doutrina errada, mas levanta com um dom, receba um dom de Deus, e que esta pessoa comece a dizer que isto é a vindicação que o ensino dele é certo. Eu digo, muitos de vocês iriam atrás. Eu não vou. Vai. Se você não tem estas coisas aqui bem amadurecidas, conhecer a sua Bíblia, ouvir bem as mensagens, o que o profeta... Desde quando o profeta baseou o seu ministério em cima de dons? E nunca houve um homem tão usado na mão de Deus quanto ele. E como eles tiveram que admitir que nunca houve também alguém que pôde se equilibrar e ir até o final, porque geralmente, se não sabe usar os dons, ele é como uma faca de dois gumes. Você corta para lá e corta para cá, corta você mesmo. Primeiro, os dons, eles são dados não para a pessoa. É através daquela pessoa, mas eles foi dado para ser usado para o povo. Por isso diz a Bíblia, de graça recebeste, de graça dai.
Não é vender bênçãos, vender oração, vender cura. Quem dá mais? Quem dá mais? Então, isso é um comércio. Entende? É um comércio. Então eu digo, há uma preocupação, há uma preocupação. E será que o poder, a palavra falada, quando ela vier, o que é que você faria? Se ela viesse agora, o que é que você iria fazer com ela? Iria para o meio da rua, ali na esquina, desafiar e mostrar e fazer show? Iria mostrar que você é mais do que o homem do chapéu? Infelizmente, irmãos, não há amadurecimento suficiente nisso. Deus pode dar os dons a qualquer membro da igreja. Mas os dons não faz você ser um pregador e ser um pastor. Eu não teria, eu já disse e volto a dizer, eu não teria nenhum problema de conviver com pessoas que tenham dons e desejo que Deus dê. Eu não tenho, eu creio na graça que me ajudará a se equilibrar. O dia que eu sentisse de reunir as pessoas para um culto de cura, por exemplo, eu iria dizer, irmãos, prepararia o culto naquele sentido, porque a expectativa é o que vai aprontar melhor. E diria, irmão, fulano, levante, se fosse o irmão Sebastião, levante, irmão, exerça o dom que Deus te deu. Ele vem, exerce e volta para o seu cantinho, humildezinho. Agora, se eu souber que ele vai usar esses dons para começar a fazer reuniãozinhas por aí, querer ter uma boina diferente de um bispo, olha, vai fazer, mas não entre o meu povo. Entende? Porque se a pessoa não é uma pessoa madura, sempre ela vai se rebelar. E quem administra todas as coisas nesse sentido dentro da igreja é o pastor. É o pastor. Espera pela administração. Como diz o profeta, ele é a pessoa mais importante da igreja. Espere. Pela hora. Mas compete ao pastor saber usar esses dons que Deus deu aos seus membros. Irmão Brano diz, reúna antes, vocês têm dons de profecias, línguas, profecias, reúna, tenha de acordo lá os mestres que vai julgar os julgadores, e depois traga. Não é uma profecia para uma irmã, você chega e vai direto para aquela irmã. Não, você traz ao ministério. E o ministério é que vai dizer, irmã fulana, por favor, vem cá. Em tal lugar, tal hora, tivemos uma profecia a teu respeito, que você deva ter o cuidado aqui, tal. E foi profetizado pela irmã, ou foi interpretado por fulana, ou fulano, e foi julgado por A, B ou C. Então a irmã aceite isto. E o pastor fica de olho também. Porque há tanta profecia falsa e Deus não é mentiroso. Vamos dizer que aquela profecia não se cumpre, como diz o irmão Brana. Surgiu uma profecia lá, tal, que vai no culto da tarde entrar um homem com camisa vermelha e ele vem à frente pedir oração, mas Deus tem contra ele que em certo tempo ele fez isso de errado. E primeiro ele tem que consertar. Vamos dizer que o pastor diz isso aqui de manhã, que vai acontecer. Você vem em expectativa de ver o homem da camisa vermelha, não é? Vir à frente.
E quando vem, o que acontece? E é aquilo mesmo, a igreja... Mas se não aparece ninguém, nem com camisa preta, sabe o que diz o profeta? Chama aquele irmão, que é aquele outro, os dois, se for os dois, e mais os julgadores, e diga para aquela pessoa: permaneça em oração até que esse espírito errado saia de você. Saia de você. E vocês também devem ser libertos desse espírito e pede a Deus sabedoria para julgar corretamente pela Bíblia. É isso. Aí corta o diabo ficar aprontando e dando risada no meio do povo. Que há tantas profecias, desculpa, eu vou hoje talvez extrapolar um pouco, mas vamos rápido. Principalmente quando a mulher, as mulheres são mais sensíveis, mas começa a entrar por esse canal, é uma coisa que eu me pergunto, por que no final, lá na frente, tudo tem que terminar em casamento e fulano tem que casar com fulano, e a fulano está com a costela errada, a costela dele é esse. Gente, entre nesses caminhos. Eu já vi tanto disso. E eu pergunto, é uma mancha que talvez eu tenha que lutar contra. Por que é que começa certo e termina errado? Então, quem administra é o pastor. Até mesmo você teve um sonho contra alguém, uma advertência, passa pelo pastor. Não é você ir lá, porque os sonhos são simbólicos, você não sabe o que significa aquilo. Eu sonhei com fulano fumando, mas fulano está fumando. Não julgues. Isso é um símbolo, quer dizer, está tapeando, é um espírito, às vezes, que vai rodear aquela pessoa. E isso é um aviso para você orar por aquela pessoa. Não é que está em adultério, ou isso e aquilo. Passe pelo ministério. Agora não vem com um sonhozinho de barriga cheia de macarronada e outras coisas, não. Tá? Porque pela muita preocupação também vem, e pela outra, vocês sabem, né? Mas quando você vê que é algo sério. Então eu creio nos dons, vocês creem, mas eu creio que ele não deve uma pessoa usar deles para se elevar, para se fazer, porque há queridas pessoas, muito queridas, são queridas porque não tem nenhum dom. E ora, e busca, e jejum. Irmão, mas se recebesse um dom, também ia receber um facão para sair cortando o pescoço de todo mundo que não concordava com ele. E Deus é tão bom que não responde, que não dá. Né? Porque naquele estado de orgulho, a pessoa vai usar muito mal o seu dom. Entende? Ninguém deva procurar se vindicar, se elevar a si mesmo, e nem mesmo ninguém deva divinizar, escuta, alguém, porque alguém foi muito usado por Deus, como irmão Brana. Isso não faz dele ser um Deus. Isso não faz dele ser além de um homem. Porque os dons é dado sem arrependimento. Entende? Deus dá a quem Ele quer. Então, quantos caíram nisto? Quantas coisas erradas existem? Há pessoas que creem que a voz de Deus é a voz, a fonética, igual você ouve a minha, a voz de Deus,
que Deus fala só inglês na boca do irmão Branham. Eu não entendo inglês, então para mim não seria voz de Deus. Agora, quando isso é traduzido, é posto em mensagem, eu vejo o sentido da pregação, eu sei que é a voz de Deus, mas não é a fonética. Não é a fonética. Gravações, a voz de Deus. Não, não é fonética. Ah, você tem que ouvir só a fita, ela que é a voz de Deus. A fonética? Eu ouço a voz de Deus diariamente, por Isaías, Jeremias, Amós, João Batista, entende? Eu ouço a voz de Deus por Paulo, por Pedro, até por Maria. Faça o que ele vos disser. Eu ouço a voz de Deus. E esse Espírito, irmãos, está aí. Tem que ser a mensagem, a voz, a voz. Quanta criancice. Eu sei que nem todos veem dessa maneira, mas essa forma aí está errada. Pastor virá só tocador de CD, ou de pendrivezinho, com a tradução. Eu ouço é a voz do irmão Silas, não é a voz só do irmão Branham. Do irmão Branham não entendo. Tem que pastores estão virando nada mais do que para apertar o gravador. Oh, meu pastor é lá nos Cochichis, lá na América. Fulano é o meu pastor. Na hora que tiver problema, que ele venha te atender. Quero ver se a fita, ao tocar ali, vai te ajudar nesse problema com teu filho. Nunca o profeta desmereceu o ministério. Alguém perguntou, irmão Branham, devemos ficar só com as tuas fitas? Ele disse, eu não sou o único seixo no mar. Você tem o seu pastor e Deus deu a ele os 2 dinheiros. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, pelo menos? Seja dá onde der, mas o correto é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A voz de Deus é o sentido, é a palavra falada nesses dias, é a mensagem que você tem, não é a fonética. Porque se você for ouvir a fonética, você não entende nada. Só o Neville que entende, mais alguns por aí, que sabe bem o inglês. Eu não entendo nada. Ah, mas você sente um som. Mesmo se sentir um som, mas Paulo disse que devamos ter a compreensão daquilo que ouvimos. Ele disse, se eu for e falar 1000 palavras entre vós, quer dizer, falando em línguas e tudo, falando um inglês ali, e você não entende, não dirão vós sois bárbaros? Mas se eu digo 5 palavras com o meu entendimento, eles vão glorificar Deus, vão entender, vão compreender. E não é porque eu não leio a mensagem ali para dizer, porque para dizer que é a verdade, eu não tenho que, o irmão Branham diz aqui, ele lê. Tudo que eu aprendi foi com ele, foi com a mensagem. Eu posso falar aquilo com as minhas próprias palavras e não deixa de ser a verdade. O que você tem que fazer é consultar as mensagens e ver se é ou não é. Agora o irmão Branham, na mensagem, creio, pergunta, resposta 4, aquela de 64, ele diz assim, eu ainda tenho mais coisa aqui, que o historiador disse, olha bem, que o historiador disse que o que ele admirava em Lutero foi Lutero permanecer equilibrado em meio a todo aquele fanatismo
que acompanhou a sua mensagem. E sabe o que o irmão Brana diz ali? Ele diz, isto é a mesma coisa hoje, com a mensagem. Quer dizer, há uma onda de fanatismo, mas você permaneça com a cabeça de pé, como profeta, nunca se comprometeu nem com A, nem com B, nem com C. Permaneceu na palavra. E ele disse, a palavra é mais segura do que visões, do que qualquer outra coisa. Na mensagem, Pérgamo, eu vou ler isso aqui. O irmão Brando, ele conta uma experiência, já que eu estou dizendo que nem todos que são usados quer dizer que são verdadeiros. Ele diz, mas o que são línguas, página 142, no parágrafo da página 24, o quarto em diante. O que são línguas, a interpretação e os outros dons, diz o profeta, são manifestações. É isso que a palavra ensina. Leia-o em 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Paulo nomeia essas manifestações. Agora surge esta pergunta muito boa, e eu sei que todos estão ansiosos por fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito? O profeta diz, ora, eu queria poder dizer que isso é correto, porque não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas, mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhe declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar e se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça. E pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções de profecia absolutamente exata que o mundo jamais viu? Mas ele nunca, falando de Balaão, teve o Espírito Santo. Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia, ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá evidência da palavra em sua vida. Guarda isso. Deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus me deu. Agora, antes de contá-la, quero dizer isto. Muitos de vocês creem que eu sou um profeta. Eu não digo que sou. Vocês o dizem. Mas ambos sabemos que as visões que Deus me dá, nunca falham nenhuma vez. Se alguém pode provar que uma visão já falhou, eu quero saber a respeito disso. Já que você me acompanhou até aqui, eis a minha história.
Há muitos anos atrás, quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal, eu estava em uma de suas reuniões de campanha, onde havia muita manifestação de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dois pregadores, em particular, estavam empenhados nesse tipo de falar mais do que qualquer um dos outros irmãos. Eu apreciei profundamente os cultos e estava verdadeiramente interessado nas várias manifestações, porque havia um tom de realidade nelas. Era meu desejo sincero aprender tudo o que pudesse acerca destes dons. E assim decidi falar sobre eles com os dois homens, através do dom de Deus em mim, residente. Procurei conhecer o espírito do primeiro homem, e ele verdadeiramente era de Deus. Se ele verdadeiramente era de Deus ou não. Após uma breve conversa com aquele dócil e humilde irmão, eu soube que ele era um genuíno e sólido cristão. Ele era autêntico. O jovem seguinte não era da mesma maneira. Nenhuma como o primeiro. Era jactancioso e orgulhoso. E enquanto falava com ele, uma visão cruzou diante de meus olhos e vi que ele era casado com uma senhora loira, mas estava vivendo com uma morena e tinha 2 filhos com ela. Se alguma vez houve um hipócrita, ele era um. Você está vendo? Estão entendendo? Agora, deixe-me lhe dizer que eu fiquei chocado. Como não podia ficar? Aqui estavam 2 homens, dos quais era um verdadeiro crente, e o outro era um personificador pecaminoso. Todavia, ambos estavam manifestando dons do Espírito. Eu fiquei perturbado por causa desta confusão. Deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta. Eu fui sozinho a um lugar secreto ali com a minha Bíblia, orei e esperei em Deus pela resposta. Não sabendo exatamente que porção da Escritura ler, abri casualmente a Bíblia em algum lugar, em Mateus. Lá, por algum tempo, e depois encostei a Bíblia, logo um vento soprou no aposento e virou as páginas da Bíblia até Hebreus, capítulo 6. Eu li completamente e fiquei particularmente impressionado com aquelas estranhos versículos. Hebreus 6, do versículo 4 ao 9. A Bíblia diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu fechei a Bíblia, encostei-a e meditei por algum tempo e orei um pouco mais. Eu ainda não tinha nenhuma resposta. Novamente abri a Bíblia a esmo, mas não li. De repente, o vento soprou novamente no aposento e uma vez mais as páginas da Bíblia viraram até Hebreus 6 e permaneceram ali enquanto o vento cessou.
Eu li todas aquelas palavras novamente. Quando fiz, então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão. Na visão, eu vi um homem vestido do mais puro branco que saía em um campo recentemente arado e semeava grão. Era um dia claro e a semeadura foi feita pela manhã. Porém, tarde da noite, depois que o semeador de branco se fora, veio um homem de preto e furtivamente semeou mais um pouco de semente entre aquela que o homem de branco tinha semeado. Passaram-se os dias, o sol e a chuva abençoaram o solo, e um dia eis que apareceu o grão, como era bonito. Porém, um dia depois apareceu o joio. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles compartilharam do mesmo alimento proveniente do mesmo solo. Eles absorveram do mesmo sol e chuva. Então, um dia os céus tornaram-se brônzeos e todas as plantas começaram a encurvar-se e a morrer, murchar, né? Eu ouvi o trigo levantar sua cabeça e clamar a Deus por chuva. E o joio também levantava sua cabeça e implorava por chuva. Então os céus escureceram e a chuva veio, e novamente o trigo, agora cheio de força, levantou a sua voz e clamou em adoração: Louvado seja o Senhor. E para minha surpresa, ouvi o joio reanimado olhar para cima e dizer: Aleluia! Então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão, e a parábola do semeador e a semente, e o 6º capítulo de Hebreus, e a evidente manifestação dos dons espirituais numa evidência mista, numa audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor, o semeador de preto era o diabo, o mundo era o campo. A semente era pessoas eleitas e reprovadas. Ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam, ambos recebiam a ajuda de Deus, porque Ele faz com que seu sol e chuva caia tanto sobre bons como maus. E embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia essa grande diferença. Eles eram de sementes diferentes. Aqui também estava a resposta para Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vós que praticais iniquidade. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pode realizar por meio de homens. Porém, ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Estes não eram apóstatas, eram ímpios, irregenerados, réprobos. Estes eram a semente de Satanás. E aí está, não se pode sustentar que a manifestação e a evidência de ser nascido do Espírito, ser cheio do Espírito, não, Senhor. Eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo proezas, quer dizer, operando, né? Porém, não é a evidência de um indivíduo ser cheio do Espírito, mesmo que esse indivíduo tenha abundância dessas manifestações.
Vocês entenderam? Até vou ler de novo. Aí está, não se pode sustentar que a manifestação seja a evidência, quer dizer, a prova de ser nascido do Espírito, ser cheio do Espírito. Não, Senhor. Eu admitirei que a verdadeira manifestação é a prova do Espírito Santo fazendo proeza, quer dizer, maravilhas, curando e operando. Porém, não é evidência, quer dizer, não é a prova de um indivíduo ser cheio do Espírito, mesmo que esse indivíduo tenha abundância dessas manifestações. Aí é onde surge a pergunta. Então, irmão Febrônio, irmão Brana, qual é a evidência do batismo do Espírito Santo, da pessoa ser cheio, ser batizado, ter o Espírito Santo? O irmão Brana responde aqui mesmo. O penúltimo parágrafo da página 145 era de Pérgamo. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de nosso Senhor. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Não entendeu? É receber a palavra da verdade. Lembra que Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, São João 16, ele vos guiará em toda a verdade. Como pode o Espírito Santo vir morar numa pessoa e fazer essa pessoa negar a sua própria palavra que ele escreveu? Deus, ele não é incoerente consigo. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras, mas ele fez com a palavra. Ele sabia que as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é a Bíblia. Então, terminando, irmãos, eu quero dizer isso. Os sinais devam seguir a palavra. O que você vê, Jeremias? Veja uma vara de amendoeira. Viste bem. O carro de boi não vai na frente dos bois, ele vai atrás. Os sinais, eles devem seguir a palavra. Então, não é porque temos a palavra que vamos desdenhar os dons, não dá importância, não dá crédito, e até mesmo muitos desdenham, criticam, zombam, riem. Não é isso, os dons eles vêm de Deus. O que precisa é amadurecer e saber aplicar eles no seu devido lugar. Então, mas o diabo pode imitar qualquer dom. Mas você tem a palavra para te administrar. E o dom, ele não vai te prejudicar se você usá-lo seguindo a palavra. Ele vai trazer bênção. Então, creiamos nos dons, e quando se vê Deus operando, manifestando, louvemos a Deus por tudo isso. E vamos saber usufruir dessas bênçãos, sem elevar aquela pessoa, seja A, B ou C, a tomar o lugar de Cristo, a tomar uma posição que não é dele. Mas os dons, eles vêm de Deus. Nunca Deus dá uma coisa para desfazer ela amanhã. Sempre quando Deus envia sua revelação, ele acrescenta mais no próximo passo. Vamos dar um exemplo. Quando Deus disse para que da semente da mulher viria
alguém que massacraria a cabeça da serpente, era uma promessa. Nós vemos que a próxima revelação, ali estava Deus chamando Abraão para, através de Abraão, trazer esta semente, que foi tipificada no natural em Isaac. E por Abraão, por essa semente, veio Cristo. Nunca uma revelação hoje desfaz a outra. A revelação de Wesley, a santificação, não desfaz a graça. E logo após Wesley, tivemos os pentecostais, os dons. Isso não desfaz a mensagem de santificação e nem da graça. E logo a mensagem pentecostal, o que temos hoje? Um retorno à palavra, tomar a palavra e ficar com a palavra. Você veja que Deus não choca consigo mesmo. Agora, se eu tomar uma revelação dessas, por exemplo, de Lutero, ou que é a graça, o justo viverá da fé, e eu querer ficar batendo só nisso, só nisso, só nisso, gente, é como diz o irmão Brana, a gente tem que olhar para frente. Não é ficar parado pelo que Deus fez com Lutero. É certo, foi certo, mas Deus avançou. Não é ficar parado só na santificação com Wesley, ou ficar só nos dons com os pentecostais. Temos que conhecer a palavra do dia. Pregar esta palavra, crer nela, sem, contudo, desfazer o que Deus fez nas eras passadas. Porque tudo é uma restauração. A restauração começou com Lutero, o justo, santificação, pentecostais, e agora uma restauração da palavra. Por isso, irmão Branham diz que esse mensageiro do dia final, ele vem para juntar os cabos soltos, quer dizer, aquilo que eles deixaram, não completaram. Quer dizer, a casa foi feito o alicerce, foi feitas as paredes, foi rebocada, foi isso, foi aquilo, entende? Mas tem que ter uma mão especialista também para fazer o acabamento. Entende? É o acabamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu creio que vocês conhecem essas coisas, e se você lê as mensagens e a sua Bíblia, você vai ver isso, tem sido muito ensinado. Então, eu quero dizer, não é tempo de você, que é velho, conhece há tempo, ouve há tempo, está enredado, embaraçado e não vê de uma maneira nítida essas coisas. Não é mais tempo disso. Agora, eu não digo para uma pessoa que chegou agora, que vem todo enrolado aí, com a cabeça apimentada, entende? O que é um balão. Entende? Sim, mas com o tempo o próprio Deus vai trabalhar. Mas você que conhece a tempo e não percebe isto, e se é pregador e não vê isto, e não ensina isto, mas eu tive experiência. Tua experiência nunca deva divergir das Escrituras. Suplantar as Escrituras, estar acima das Escrituras. Não. Se ela é uma experiência do Espírito Santo, ela vai enquadrar nas Escrituras. Fiquemos de pé. Pai precioso, obrigado, Senhor. Eu só espero que o Senhor continue nos ajudando a ver essas coisas, Senhor. E amadurecer nessas coisas. Eu sei que haverá de chegar tempos que vamos ter que lembrar disso para não poder ir nem à direita nem à esquerda. Eu sei que haverá teste na nossa fé, no nosso conhecimento.
Assim como um pregador sempre ele é testado no que ele prega. Ó Deus, que o Senhor nos amadureça. Eu lembro que a Escritura diz, Senhor, que a besta fará sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor permitirá ser feita para enganar aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Senhor, eles farão até fogo descer do céu. Sim, mas que nesse tempo o teu povo esteja na glória, eles entendem tudo isso. E mesmo que isso acontecesse hoje, que ninguém seja ludibriados, mas que possa seguir olhando para a verdade, para a palavra, e se amarrar com esta palavra a ponto de se tornarem um só. Abençoa o teu povo, dar-lhes um bom e abençoado dia. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus os abençoe. Deus, lembre, à tarde teremos o culto de Santa Ceia. O culto de ceia. Esteja todos por aqui. Traga aquele que não tem condições de vir. E vamos estar reunidos. Amém? Bom dia a todos. Bom dia a vocês da internet.